Você já deve ter reparado que quando alguma grande marca ou alguém quer vender algum produto, lança a mão logo da arte como maneira de divulgar esse produto para as pessoas. Você sabia que o barroco surgiu como uma forma de propaganda? Não? Então, fica com a gente que hoje esse é o nosso assunto. Eu sou o professor Márcio Augusto, de Arte, e esse aqui é o canal da Arte. Se você é estudante, se você é curioso ou apenas um amante das artes, se inscreve aí no nosso canal que volta e meia vão ter novidades bacanas para você por aqui, beleza? E se você gostar do vídeo, deixa o seu like que ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. O ano é 1517 e um monge alemão, professor de teologia chamado Martinho Lutero, publica um documento chamado 95 Teses. Nesse documento, Martinho Lutero colocava lá toda a sua insatisfação com várias atitudes tomadas pela Igreja Católica, como a venda de indulgências, que era como se você vendesse o perdão para que as pessoas obtivessem a ida para os céus, né? E a venda de artigos religiosos, como pedaços da cruz, pedaços do Santo Sudário, que era o manto que recobriu Jesus, e também a venda de cargos eclesiásticos. Então, Lutero começou a propagar essas ideias, né? A imprensa, mesmo numa época em que poucas pessoas sabiam ler, divulgou isso por toda a Europa, e isso causou muita preocupação à Igreja Católica, porque a Igreja começou a perder muitos fiéis. Então, em 1540, o Papa Paulo III, ele convoca o Concílio de Trento. E nesse concílio fica decidido que a Igreja Católica vai contra-atacar. A Igreja vai criar um movimento chamado Contra-Reforma, contra a Reforma Protestante, promovida por Martinho Lutero. E é nisso que o Barroco acaba entrando como a grande ferramenta de marketing, né? A grande propaganda. Você imagina que numa época em que poucas pessoas sabiam ler, uma imagem realmente valia mais do que 1000 palavras. Então, a Igreja Católica achou uma maneira de transmitir essas ideias através da arte. E assim vai ser na pintura, na arquitetura, na escultura. A gente vai ter muitos exemplos interessantes. A obra que é tida como a pioneira do Barroco é a obra O Juízo Final na Capela Sistina, pintada por Michelangelo entre 1535 e 1541. É curioso porque Michelangelo já estava executando a obra mesmo antes do Concílio de Trento. Talvez porque entre o Renascimento e o Barroco existe um estilo transitório chamado maneirismo, em que você já tinha muitos elementos estilísticos do Barroco presentes no final do Renascimento. Durante muito tempo acreditou-se no Barroco como uma decadência do Renascimento, mas essa ideia foi refutada por Heinrich Wölfflin, já no fim do século XIX, colocando o Barroco realmente como um novo estilo, né? Um estilo próprio. No Juízo Final, o Michelangelo ele não pinta um Deus impiedoso como o do Velho Testamento. Ele pinta um Cristo no meio da composição, quase como que um Deus grego, como um juiz dos eleitos, né, que vão subir aos céus, e deixa os condenados para Caronte e Minos, duas figuras mitológicas também que estão ligadas aos condenados do juízo final. A gente pode observar também que na arquitetura, Michelangelo e seus colaboradores já criavam um novo estilo. A gente percebe na cúpula da Basílica de São Pedro esse novo estilo surgindo. Mesmo não tendo sido terminada por Michelangelo, que faleceu no começo da construção, Giacomo della Porta, que era o seu principal colaborador, assume a obra e termina exatamente como no projeto de Michelangelo. O Barroco surge na Itália no século XVI e vai se expandir para outros países, né? Para a Espanha, para a Holanda. E esse desenvolvimento do Barroco ele vai ser muito diferente, mesmo na Europa. Isso sem falar do Barroco que veio para as Américas e tomou outras características, né? Mas mesmo tendo se desenvolvido de maneira diferente em cada um dos lugares, a gente consegue ter características que identificam uma obra barroca.
A mais forte delas talvez seja o desequilíbrio entre razão e emoção, em que a emoção suplanta a razão, diferente do Renascimento, em que a gente tinha toda uma racionalização do espaço, como a perspectiva, o ponto de fuga, o equilíbrio das formas, o equilíbrio da composição. Na pintura, a disposição dos elementos era quase sempre causando uma composição em diagonal. E havia sempre uma luz estourando muito forte nos personagens, em contraste com cantos escuros, justamente para dar esse choque emocional que era necessário nas obras barrocas. Os principais pintores do barroco italiano foram Caravaggio, Andrea Pozzo e Tintoretto, cada um com características muito interessantes nas suas obras. Tintoretto pintou temas mitológicos, pintou retratos, pintou temas religiosos e tinha como característica muito forte a luz e a cor nas suas obras. Uma outra característica também muito interessante nas obras do Tintoretto era de que o corpo normalmente tinha mais importância do que o rosto das figuras. Uma obra muito interessante de Tintoretto é Cristo na casa de Marta e Maria, em que Cristo, em primeiro plano, tem uma luz que começa pelo seu pé, caminha pelas duas imagens femininas e aí sim vai para o resto da tela, levando o nosso olhar justamente nesse caminho, de depois ver os elementos que estão no fundo, escondidos. Tintoretto fazia muito isso, ele brincava com essa questão da luz que caminhava na tela em diagonal e fazia a gente enxergar a tela como um todo e aí depois sim enxergar os detalhes em cada parte da tela. Caravaggio já não se interessava muito pela beleza clássica, não. Ele utilizava como modelos pessoas do povo, ambulantes, músicos, vendedores, e isso fazia com que sua obra tomasse um caráter muito mais próximo das pessoas do povo do que da aristocracia. Aliás, ele detestava essa ideia de que a beleza estava aliada à aristocracia da época. Tem uma obra de Caravaggio chamada O Tocador de Alaúde, em que ele usa como modelo um jovem e coloca ao lado desse jovem algumas frutas, algumas flores, uma partitura. Ele usa uma luz muito forte sobre o elemento principal. Quase que existe uma poesia nessa obra, que demonstra que a beleza das frutas, a beleza das flores é efêmera, assim como a beleza da juventude. O ponto mais interessante na obra de Caravaggio é a sua utilização revolucionária da luz. A luz de Caravaggio ela não é uma luz que vem refletida da luz do sol, é uma luz proposital, artificial de certa forma, que tem como intuito dar ênfase àquele personagem da obra. Caravaggio foi tão forte utilizando esse elemento que ele praticamente é considerado o pai de um movimento de pintores chamados luministas. A gente pode ver essa presença dessa luz em contraste com cantos escuros em duas obras muito interessantes de Caravaggio, A Ceia em Emaús e A Conversão de São Paulo. Andrea Pozzo foi responsável por muitas pinturas em tetos de igreja que eram elementos importantes no barroco, foram ferramentas da igreja para a conversão de muita gente. Afinal, um homem do povo ali no século XVI, XVII, que mal sabia ler, entrava numa igreja e via um teto pintado quase que em 3D, como se fosse uma janela para o céu. Então ele entendia que realmente esse lugar era a casa de Deus, ele estava realmente no lugar certo. Um exemplo muito impactante da obra de Andrea Pozzo é o teto da igreja de Santo Inácio em Roma, em que ele usa esse efeito 3D de maneira magnífica, com nuvens, com personagens, quase como realmente se você entrasse na igreja e não houvesse um teto, e sim uma passagem direta para os céus. Na escultura barroca, assim como na pintura, a emoção vai suplantar a razão. O exemplo máximo é uma obra de Bernini chamada Êxtase de Santa Teresa. Nessa obra a gente tem um anjo com uma seta, uma flecha, ferindo a santa várias vezes no coração. E palavras da própria santa é de que a dor foi tão intensa que isso lhe trouxe uma experiência divina. Interessante dessa obra é ver o anjo quase se movimentando e jogando a seta em Santa Teresa. A gente pode perceber também, muito interessante nessa obra,
o drapeado do vestido, das vestes da santa, quase que como um tecido realmente. E o mais importante, né? Isso foi esculpido em mármore. Então, vocês imaginem como seria difícil causar esse efeito num material tão rígido, né? Na arquitetura, a Igreja Católica ela queria demonstrar de maneira definitiva que ela tinha ganho esta guerra de reforma e contra-reforma. E aí a gente tem como exemplo muito forte a Praça de São Pedro no Vaticano. Essa praça, que também é um projeto de Bernini, que além de escultor foi um grande urbanista, é talvez o maior exemplo de uma obra urbanista da Itália do século XVII. Bem, espero que você tenha gostado da nossa introdução do Barroco. A gente vai voltar a falar sobre esse tema, porque o Barroco ele expandiu-se para outros países, como Espanha, como Holanda. Para as Américas, a gente vai ter exemplos do Barroco na arte colonial brasileira. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E se você está curtindo os vídeos aqui, assina o canal da arte, se inscreve aí para a gente estar sempre junto falando sobre arte, beleza? Até a próxima, um grande abraço!